Então, assim, eu falei de uma história que está ali num livro de 1940, né? Aí você vai falar, tá, mas isso aí é de antigamente. Então vamos trazer para os dias atuais. Eu já falei desse rapaz em algumas palestras e o Zé também costuma falar desse rapaz em algumas outras palestras, né? É uma história extremamente atual de uma pessoa que está encarnada e que passou por uma dificuldade muito grande. Hoje a gente olha ele lá como palestrante e vê, meu Deus do céu, como é que esse cara, apesar disso tudo, consegue ser uma pessoa assim? Mas tem uma história por trás, como todo mundo tem uma história por trás, né? Eu estou falando do Nick Vujicic, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse rapaz. Ele tem tetramélia, né? Eu até fui dar uma olhadinha nessa síndrome, o que significa isso, né? Esse rapaz, ele é um australiano, é de Melbourne, se eu não me engano. Ele nasceu em 1982. Ele nasceu com uma doença rara chamada tetramélia. É uma síndrome rara que caracteriza uma falha na formação embrionária que acarreta a ausência dos 4 membros, faz com que a pessoa nasça sem os membros superiores e sem os membros inferiores. É praticamente como se a pessoa fosse um busto, né? Uma estátua, né? Então pensa, né? Você nascer com uma dificuldade tão grande como essa. E ele lá sorrindo, né? Mas ele está sorrindo, mas ele teve uma história até chegar a estar ali sorrindo, né? Ele nasceu assim, sem braços e sem pernas. E no finalzinho do que deveria ser a perna esquerda, ele tem quase um pezinho com 2 dedos. É a única coisa que ele tem a mais do que as outras pessoas têm essa síndrome, né? Agora eu fico imaginando como é que não deve ter sido a infância desse rapaz, né? Como é que não deve ter sido todo o processo de se aceitar, né? Apesar dele ter pais extremamente carinhosos que tentaram da melhor maneira possível cuidar dele, se eu não me engano, os pais deles eles eram evangélicos, missionários, né? Eles eram ligados à religião. Não que isso se faz com que você seja uma pessoa melhor, né? Mas a priori você procura ser uma pessoa melhor, né? Seguindo algum dogma, alguma coisa, né? Mas ele seguidamente, quando ele era pequeno, ele se questionava: mas por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me escolheu para passar por essa situação? E aí a gente pode voltar à história da nossa amiga Diana, quando estava passando por aquelas dificuldades todas, né? Também ela deve ter se questionado, porque lembra lá, a gente esquece de tudo que acordou no plano espiritual. Enquanto ela estava passando por toda aquela situação, ela deve também ter se questionado, mas por que comigo? Né? Hoje eu vejo lá, eu tenho uma netinha de 5 meses e eu vejo lá que ela é bem gueludinha, assim, e eu vejo às vezes minha filha, por que eu tenho que passar por uma filha tão gueluda assim? Aí eu olho para ela, tá, mãe, eu sei que eu também sou, então, tá vendo? Tudo tem razão de ser, né? Então, assim, a gente sabe que a gente sabe que hoje a gente está construindo o nosso futuro, né? E lá no passado a gente está construindo o nosso hoje, né? Por isso que é inútil a gente se revoltar. Não adianta bancar a birrenta, não adianta, né? Então o Nick ele entrou em idade escolar, lá com 6 aninhos, 6, 7 anos ele entrou na idade escolar. Mas pense bem, na Austrália, né, embora seja um país lá que a gente considere ainda como desenvolvido, comparando-se ao Brasil, na época em que ele entrou na idade escolar, existia uma lei estadual que não permitiam que as crianças que sofressem de algum tipo de deficiência frequentassem a escola regular. Olha isso. Existia isso nesse país, enquanto ele era pequeno. E aí travou-se uma luta, né? Os pais dele achavam isso um absurdo e lutaram contra isso, né? E porque os pais achavam que ele tinha sim que ir para uma escola normal como qualquer outra criança. Embora ele tivesse essas limitações, mas ele estava ali para superar isso, né? E as leis foram mudadas, e ele foi um dos primeiros estudantes australianos com deficiência física a frequentar a escola na época, né? E aí começou, quando ele entrou na escola, começou a segunda parte do problema. Porque pensa bem, até então era proibido, então você não tinha uma estrutura para receber uma criança com deficiência. Você não tinha professores preparados, você não tinha pais, vocês não tinham alunos, você não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura. Ele foi um dos primeiros. Então o que ele sofria? Em vez das pessoas acolherem, ele sofria preconceito, ele sofria bullying. Ele diz ali numa reportagem, eu tirei isso do YouTube, tem vários, ele coloca vários depoimentos, ele diz que ele se sentia a pior criança do planeta. Ele se sentia muito diferente só porque ele não tinha braços e não tinha perna. Todo o resto funcionava, ele era inteligente, ele aprendia com muita facilidade tudo, ele só não tinha braços e pernas, né? Mas ele se sentia a pior criança do mundo. E com apenas 8 anos, ele conta ali que ele entrou numa depressão profunda. Ele chorava, e toda noite ele rezava, né? Porque os pais eram evangélicos, e ele rezava para Deus fazer um milagre na vida dele.
Ele orava para Deus pedindo para quando ele acordasse, Deus devolvesse os braços e as pernas dele, que ele ia ser uma criança exemplar, que ele ia ser muito comportado. Era só Deus devolver, né? A gente ainda tem aquele negócio de barganha, né? Devolve aí que eu vou ser melhor, né? A gente ainda faz isso. E ele, dentro da inocência dele, ele achava que se ele fosse uma criança boazinha, ele ia ter de volta os braços e as pernas, né? Só que ele rezava noite após noite e isso não aconteceu. E com 10 anos de idade, ele já estava no auge da depressãozinha dele, ele pediu um dia, ele chegou em casa muito cansado, chateado, e aí ele falou para a mãe dele que ele queria tomar um banho, né? Ele pediu para a mãe encher a banheira, encher até ele nada muito bem, nada até melhor que eu, tem uns vídeos lá que ele nada muito melhor do que eu, né? E ele pediu para encher a banheira que ele queria relaxar. Aí a mãe dele não achou nada estranho, encheu a banheira, só que ele tinha em mente que ele ia se suicidar. Com 10 anos de idade, ele tinha em mente, ele falou, eu vou tirar minha vida, eu não consegui meus braços, minhas pernas, ninguém gosta de mim, só meus pais, então eu vou me matar. Ele falando, né? E aí a mãe deixou ele sozinho, e aí ele entrou na banheira e falou assim, é só eu me soltar aqui que eu logo morro. E aí ele foi uma vez, não conseguiu. Foi 2, não conseguiu. Foi 4, ele disse que ele tentou umas 4, 5 vezes. E aí ele pegou e pensou assim, cara, mas eu não posso me matar. Com 10 anos ele falou assim, eu não posso me matar. Como é que meus pais vão ficar se me acharem morto aqui? Né? Depois de todo cuidado, depois de todo carinho que eles tiveram comigo, de todo empenho, eu não posso fazer isso, né? Eu gosto tanto deles, eu sinto tanto amor por eles, eu tenho certeza que eles sentem tanto amor por isso, eu não posso fazer isso. Ele falou assim, Deus deve ter um propósito para mim, né? E ele não conseguiu se suicidar. E depois desse episódio, ele contou para os pais, ele partilhou desse sentimento com os pais meio que ficaram de olho, né? E depois desse episódio, a mãe dele entrega um recorte de jornal e que mostra um rapaz que tinha o mesmo problema que ele, né? A mesma deficiência que ele tinha, né? A mesma problemática, ela até colocou aqui. E era um homem realizado e produzia muito bem na sociedade. Então ele teve um choque. Como ele mesmo diz, ele diz assim, não faria sentido eu desejar estar completo por fora se eu estava quebrado por dentro. Quantas vezes eu pedi para Deus um milagre para que minhas pernas voltassem, mas eu sei que isso não seria possível. Eu entendi que era preciso eu me reconstruir de dentro para fora, e foi assim que eu fiz. Ele aprendeu a escrever, olha só, coisas que a gente banaliza. Ele aprendeu a escrever com os 2 dedinhos que ele tem ali no pé, eles fizeram um adaptador, então ele aprendeu a escrever com os dedinhos do pé. Ele aprendeu a usar sozinho o computador, a atender o telefone, a se alimentar, a pentear os cabelos, a escovar os dentes, a tomar banho, essas coisas que muita gente não faz, né? Porque é normal, não tem problema nenhum e não faz. Tá? Então, assim, ele nada, olha lá, gente, melhor do que eu até. Ele surfa, ele joga golfe, né? Eu não entendo nada dessas coisas, né? E faz isso aí tudo, né? Ele se formou aos 21 anos. E ele mergulha também. Olha lá, ele dentro de um tubarão lá por baixo. Ele se formou aos 21 anos com bidiplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos. Ele casou, olha só. E vai dizer, casou com uma mulher feia. Olha, não, a mulher é bonita, né? Se isso é importante para a sociedade, ele casou com uma mulher bonita. E ele casou com uma mulher bonita em 2012. Em 2013 ele teve o seu primeiro filho. E atualmente ele tem 4. Animadinho, né? E olha só, e ele fundou essa associação, a Arte de ele fundou a associação intitulada de Vida Sem Membros, que ele ajuda as outras pessoas que passam por dificuldades semelhantes a ele, né? E hoje ele é um palestrante muito reconhecido internacionalmente, é só colocar lá no Google, tem um monte de coisa dele, e dá palestra ensinando as pessoas a viverem melhor. Olha só, uma pessoa que passou por uma extrema dificuldade, que provavelmente deve ter acordado sim, em algum canto, né? Não veio por acaso. Não cabe a nós julgar o que foi que ele fez para que viesse nessa condição. Mas cabe a nós ver a obra que esse rapaz fez, apesar de toda a deficiência, apesar de toda a limitação, né? Tem uma frase dele, ele é um palestrante muito famoso, né? Aí tem frases dele que ele diz assim, você tem a chance de escolher. Podemos optar em sermos indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistir em enfatizar as falhas e as deficiências. Podemos decidir sermos pessoas amargas, raivosas e tristes, ou ao contrário, quando tivermos que encarar períodos difíceis e lidar com pessoas
daninhas, podemos optar por aprender com a experiência de seguir em frente, assumindo a responsabilidade para a nossa própria felicidade. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? A gente fica lá resmungando, reclamando, botando a culpa em todo mundo. Só a gente que é coitadinho, só a gente que... Sabe, parece que o mundo é contra a gente. E a gente sabe que não é. Se a gente hoje está nessa condição que a gente está hoje, se a gente não participou diretamente do nosso planejamento reencarnatório, a gente pelo menos teve a ciência de que ia acontecer alguma coisa com a gente, né? E alguns de nós até falou, não, põe mais isso aí que eu vou vencer. Ou, não, põe mais isso aí. Aí a espiritualidade falou, não, vai mais devagar. Não, pode colocar que eu venço. E quando chega aqui fala, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Né? E aí ele termina assim, as palestras dele, ele termina normalmente com essa frase. Assim como eu, que não recebeu um milagre, você também pode se tornar um milagre de alguém, né? Então, quantas vezes ele foi lá, pediu por um milagre, ele sempre assina lá, o Nick Vizujik. É Nicholas o nome dele. Nicholas Sparks Vizujik, uma coisa assim. Ele sempre fala assim, você pode se tornar um milagre na vida de alguém, e você não precisa fazer coisas grandiosas, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer coisas grandiosas, às vezes não. Às vezes você ser legal com alguém já é uma coisa grandiosa. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você ser cordial, que às vezes é muito difícil você ser cordial. É difícil você ser cordial porque às vezes você tem que ser cordial com pessoas que não partilham da mesma ideologia, das mesmas propostas, do mesmo pensamento que você. E ainda assim a gente tem que ser cordial. E esse é o desafio, né? Porque ser legal com quem é legal com a gente é muito fácil. Agora, ser legal com quem não é legal com a gente é o desafio. E é isso que a gente veio fazer aqui. Né? Então, quando a gente fala de degraus de evolução, em linhas gerais, claro, cada um vai ter a sua. Mas se a gente olhar num todo, olha só quanto exemplo que a gente tem de pessoas que superaram grandes dificuldades, que provavelmente a gente já passou por isso, porque se a gente está numa condição diferente da dele, provavelmente a gente um dia já foi, quem sabe, ou vai passar, ou vai ter alguém numa situação dessa próximo da gente, porque a gente não sabe, né? Às vezes eu fico pensando, hoje a gente está em perfeitas condições, mas às vezes eu me preocupo em como que eu vou envelhecer, em que situação eu vou ficar. Será que eu vou ficar dependente de alguém? Será que alguém vai ter que cuidar de mim? Né? Será que eu vou perder a minha lucidez? Pode ser, eu não sei. Né? Mas o que eu construir em torno de mim vai fazer com que eu passe por isso de maneira muito melhor ou muito pior. Né? Porque são as pessoas que estão no meu entorno que, de alguma maneira, vão cuidar de mim. E é sempre assim, né? Quando a gente é pequeno, alguém cuida da gente. E quando a gente tem um pouco mais de idade, alguém vai, invariavelmente, cuidar da gente. Porque, embora a gente, às vezes, tenha lucidez, tenha discernimento, mas o nosso organismo não corresponde mais àquilo que a gente precisa fazer ou que quer fazer, né? Então, esse é o convite que eu faço para todo mundo se analisar, os degraus de evolução de que cada um tem que fazer e a lição que cada um veio entender aqui na Terra, né?